Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mateus capítulo 23, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, Jesus falou à multidão e aos discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés sentaram-se os escribas e os fariseus. Fazei e observai tudo quanto vos disserem, mas não imiteis as suas obras, porque eles dizem e não fazem. Atam fardos pesados e põem-nos aos ombros dos homens, mas eles nem com o dedo os querem mover. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Alargam as filactérias e ampliam as borlas, gostam do primeiro lugar nos banquetes e dos primeiros assentos nas sinagogas, das saudações nas praças públicas, e querem que os tratem por mestres. Vós, porém, não vos deixeis tratar por mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós sois todos irmãos. Na terra não chameis a ninguém vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o Pai Celeste. Nem vos deixeis tratar por doutores, porque um só é o vosso doutor, o Messias. Aquele que for maior entre vós será o vosso servo. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos no 31º domingo do tempo comum e mais uma vez refletindo nesse contexto de conflito entre Jesus e os fariseus e as lideranças de Israel, de modo geral. E o tema já nos coloca dentro de uma situação profundamente envolvente, porque não só faz parte do contexto do passado, do nosso passado, mas precisamente ou também precisamente do nosso presente. É uma realidade também nossa. Nesse contexto de Jesus, nós podemos encontrar alguns pontos que devem marcar profundamente o que nós queremos. Em primeiro lugar, o que aparece no contexto do Evangelho como característica daquilo que jamais um discípulo pode ser? Veja que Jesus Cristo está falando para os seus discípulos. O que deve ser um discípulo de Jesus Cristo? O que ele deve portar no seu contexto e para toda a humanidade? Porque, afinal de contas, eles são enviados ao mundo inteiro. Mateus 28, 19, também Marcos. Mas são enviados para o mundo inteiro com que características? Com as mesmas características do contexto de Jesus, das lideranças religiosas de Israel? Então, Jesus Cristo começa a mostrar alguns pontos que são importantes para os seus discípulos. Convém observar, antes de tudo, que um discípulo de Jesus tem uma dignidade de discípulo. E esse ser discípulo é muito importante, inclusive hoje. Ser discípulo de Jesus Cristo é uma honra. Ser discípulo de Jesus Cristo deve ser uma meta na nossa vida de cristãos. Eu preciso ser verdadeiramente discípulo de Jesus Cristo. Agora, com que características? Agora, como eu posso pensar essas características? Vamos pensar a partir do que não se deve ser. E aí nós descobrimos o que devemos ser. Então Jesus está dizendo aos seus discípulos o que eles não devem ser, ao mesmo tempo afirmando o que eles devem ser. Isso vai servir também para o povo. Na verdade, para todos os cristãos, todos nós batizados, vamos recordar que nós somos inseridos em Cristo, pertencemos ao corpo de Cristo, temos essa realidade com Cristo. E a missão não é somente de quem é sacerdote, de quem tem uma missão específica dentro da ministerialidade da igreja sacerdotal. Vamos dizer, no sacerdócio comum,
todos nós batizados temos essa missão e devemos ter as mesmas características. Ok, como podemos ver a partir do contexto do Evangelho alguns pontos que nós jamais deveríamos ser ou que os discípulos de Cristo já naquela época não deveriam ser? Primeira coisa, vamos ver o contexto do amor, por exemplo. Jesus Cristo prega um amor para todos. Se nós pegamos alguns exemplos de Jesus Cristo que abalam ali os fariseus, a coisa começa a torcer para a gente. Quando ele perdoa aquela pecadora que ia ser apedrejada, claro que Jesus Cristo agiu convertendo, fazendo refletir tanto a mulher quanto aqueles que eram seus acusadores. Quando Jesus Cristo perdoa aquela que lava os seus pés, enxuga com seus cabelos, passa perfume nos seus pés. Quando Jesus Cristo se aproxima de todos, sempre dando a possibilidade da salvação. Quando Jesus Cristo está na cruz e diz, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem, essa forma de pensar não é bem própria do fariseu. O fariseu pensa no amor. É verdade, já refletimos isso aqui. Mas a justiça ela tem que ser praticada. Muito bem, não negamos a justiça. Mas onde é que está a prática da misericórdia? Se a gente fosse entrar nesse ponto de modo profundo, daria um retiro aqui. Mas o fato é que o amor deve ser a característica profunda de todo discípulo de Jesus Cristo. Isso não quer dizer negar a lei. Jesus Cristo veio cumprir a lei do modo mais pleno possível. Tanto é assim que ele diz aos seus discípulos, fazei tudo o que eles dizem. Quer dizer, que os fariseus ensinam, que os escribas ensinam, que os doutores da lei ensinam. Eles ensinam a verdade, eles estão ensinando aquilo que é bom, aquilo que está dentro do contexto revelativo já do Antigo Testamento. Agora, a prática, a ação na própria vida, contradiz aquilo que estão ensinando. Então, fazei tudo o que dizem, não fazei o que eles fazem. Não imiteis a sua forma de viver, o seu jeito de ser. Então, é uma forma de colocar peso nos ombros dos outros, mas não carrega nada. Não portam nada consigo. Os outros é que devem caminhar e fazer o seu caminho de dificuldade, de deserto, e eu não, só imponho, só mando, só oriento. Assim não deve ser o discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus tem que se portar do jeito como Deus age misericordiosamente, salvando o mundo na oblatividade do amor. Então essa característica do judeu já é uma que não pode ser do discípulo. Acreditar na lei pela lei, aplicar a lei pela lei, e como se a lei fosse capaz de tudo, mas o amor, a lei é importante, mas a lei ela deve se abraçar com o amor porque o objetivo é esse, a comunhão. Comunhão com Deus, comunhão com o outro. Um outro ponto importante que é possível ver, guardar no texto de hoje, que é possível perceber na realidade do Evangelho, é que, agindo dessa forma, os fariseus querem ser vistos. É interessante. Mandam, ensinam, têm a aparência de santos, grandes homens de respeito no contexto social. Assim querem ser vistos. Essa característica deve ser nossa? Essa característica deve ser de um discípulo? Essa característica deve ser do povo de Deus a partir de Jesus Cristo? Não. Porque não vale o ser visto, vale o viver segundo aquilo que se ama, aquilo que se crê. Se eu amo verdadeiramente a Deus, se eu amo a lei de Deus, e se eu quero viver de fato para Deus, procurando salvar a humanidade, eu vou viver do jeito de Deus. Então o ser visto vai ser uma consequência da vida que eu levo, ou da vida que eu assumir no meu futuro, desde agora. Mas para sempre deverá ser assim. Basta olharmos os santos, os próprios apóstolos, e também os mártires, e todos os santos até hoje, como carregaram em si mesmos essa realidade, a realidade de uma fé que marcava profundamente a vida deles. Uma outra característica que um discípulo jamais deve ter é o gosto pelo privilégio.
Isso era próprio para todos daquelas lideranças. Quer dizer, todos eu estou absolutizando, isso não existe, não é? Mas digamos para aqueles que estão mais próximos ali a essa realidade de Jesus. Gostar de privilégios, das honrarias, gostar de tudo isso. O ser visto está muito ligado a esse privilégio. Qual é o privilégio de um discípulo? Qual é a condição de um discípulo? Qual é a alegria de um discípulo? É servir ao Senhor. É estar sempre aberto à sua palavra, sempre aberto ao chamado, sempre aberto à missão. Mais importante para um discípulo é dizer ao Senhor: estou pronto para te servir, aonde quer que tu desejes que eu vá. É estar pronto sem nada, sem os aplausos humanos, sem os incentivos humanos, apenas com a graça de Deus. A alegria de um discípulo é a graça de Deus. É poder estar em comunhão com Ele, jamais pensando de modo diferente. Claro que isso é difícil para nós, no nosso contexto humano, mas a realidade é essa. Ora, aqui se ligam os títulos. Gostar de títulos. Isso era próprio. Se quer privilégio, se quer ser visto, então os títulos eles vão existir. E aí Jesus Cristo elenca alguns, não é? Gostar de ser chamado de mestre, ser chamado de pai, ser chamado de doutor, ser chamado de tanta coisa, que coisa bela isso aí, as honrarias na sociedade. Mas o discípulo, primeiro, repito o que disse já no início, a honra de um discípulo de Jesus é ser discípulo. Poder ser discípulo de Jesus Cristo, que é o nosso único mestre. Não existe outra coisa. E por que esse apego aos títulos? Eu sempre digo que título leva para o inferno. Apegar-se a título é, na verdade, não querer se submeter a uma realidade de entrega total de si mesmo. As honras. Mas eu devo receber um título pelo que fiz. Título, pelo amor de Deus. Devemos ter a alegria de pertencermos a Cristo, de vivermos dignamente o Evangelho, poder estar em comunhão com Ele e lidar em comunhão com o outro. Título dá uma ideia de poder, e essa ideia de poder Cristo quebra, Cristo a destrói, Cristo não a deseja. Porque a realidade para um discípulo é, na verdade, ser servo. Aprender com o Mestre a viver segundo a vontade do Pai no cumprimento da missão salvífica da humanidade. Cristo é o Mestre. Cristo é o servo. Ora, eu estou inserido em Cristo. Portanto, a missão de Cristo, que é a cabeça, é a missão do corpo, é a minha missão, é a missão do discípulo, é a missão da igreja. Então, os títulos eles não são de Cristo. De Cristo é a missão empenhada com amor na entrega total de si mesmo para o bem salvífico pessoal e de todos. A nossa missão deve ser a partir de Cristo, segundo Cristo, que é a nossa razão de ser e condição legítima. Não existe outra. Mas onde é que ficam os títulos? Porque nós sabemos que essas características, elas estão presentes na realidade de hoje dentro da igreja. Quantas vezes não agimos pelo poder? Quantas vezes, principalmente nós sacerdotes, não queremos ser vistos, não gostamos dos privilégios, dos primeiros lugares? Dentro do cristianismo, dentro da igreja, isso acontecendo hoje, isso é escandaloso. A nossa missão atrás de títulos, disso e daquilo. Eu posso dizer aqui, estou estudando, daqui a pouco estou pegando um mestrado ou pegando um doutorado. Pelo amor de Deus, o que é isso? Não é nada. Colocar na cabeça que nós somos verdadeiros aprendizes, alunos, estudantes a vida inteira, estamos aprendendo, somos verdadeiros discípulos. Por mais que saibamos uma coisa, não sabemos quase nada. O verdadeiro mestre, o verdadeiro doutor, é aquele que conhece em profundidade, e quando se trata aqui do contexto bíblico, da lei de Deus, é aquele que conhece tudo o que é necessário, conhece todas as nuances, todas as particularidades da vida, tudo aquilo que é necessário, e só Cristo sabe disso. Nós somos discípulos e continuamente discípulos, e se sabemos alguma coisa a mais a ponto de ensinar, isso deve ser posto no serviço e não nos dando as honrarias para que o povo nos louve, nos agradeça, nos coloque lá em cima, no topo das coisas, como se fossem melhores do que ele. Nós não somos, eles é que são melhores do que nós.
Nós estamos a serviço desse povo de Deus e é nossa honra poder servi-los e poder conduzi-los para a salvação. Eu espero que a graça de Deus esteja sempre com você, comigo e com todos nós, para sempre. Desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.